Olá, aventureiros! Sabiam que Zeus já apareceu em mais de uma vez dentro de Cavaleiros do Zodíaco? Mais do que menções ou frases soltas, estou falando do próprio Rei dos Deuses. Eu sou o Luiz, bem-vindos a Monstros e Aventuras e vamos comentar aqui cada um desses momentos aqui no canal. Primeiramente, temos a aparição dele em forma de relâmpago, se comunicando telepaticamente com Matsumasa Kido dentro do mangá original, no final das sagas das 12 casas. Então, quem pegar qualquer edição brasileira do mangá, os últimos volumes da saga do Santuário, vai ter um momento onde é mostrado a lembrança, né, de como o Sr. Kido ele pegou o bebê da deusa Atena para cuidar dele, e logo em seguida aparece um relâmpago que se comunica mentalmente com ele, e esse relâmpago que passa todas as informações de como ele deve pegar, atuar. Tanto que várias atitudes que são consideradas cruéis, como o fato dele ter pego e mandado os próprios filhos para um orfanato sem revelar a identidade deles e para treinar em vários locais do mundo, tudo foi ordem do relâmpago que ele mesmo pensou em pegar, duvidar, questionar, né? Só que acabou ficando com medo daquele poder. Então podemos pensar que toda aquela estrutura que a gente conhece de Cavaleiros do Zodíaco, do Seiya, a Guerra Galáctica, todo aquele planejamento que teve, a Saori de como pegar e lidar com o Santuário, tudo aquilo foi guiado pelo Zeus, na verdade, quando ele se comunicou com o Sr. Kido. Depois não é mostrado outras comunicações direto com a deusa Atena ou com outras pessoas, né? Mas a gente vê que realmente Zeus apareceu no formato de relâmpago guiando tudo aquilo. A segunda forma, que não chega a ser canônica, entre aspas, é quando ele é mostrado no anime clássico, quando o mestre Arles, ele fala que eu vou destruir os outros deuses do universo. Falta Zeus no céu, Poseidon no ar, na água e Hades na terra dos mortos. E aí, quando ele fala cada uma dessas divindades, é mostrado representações de cada uma delas, inclusive uma representação de Zeus. Só que todos são desenhados meio que dentro da forma clássica do qual você é representado os deuses, né? Então é muito mais como ele imaginava, ou mesmo como os cosmos desses deuses se apresentam, né? Lembrando que quando Poseidon aparece, Atena aparece, manifestando o cosmo deles, né? A forma com qual a energia desses cosmos se molda é muitas vezes dentro da forma justamente daquelas estátuas clássicas da Grécia Antiga, né? Meio que aquelas representações pictóricas clássicas dos deuses antigos, né? Não sendo meio que o formato da alma deles, mas sim o formato de como a cosmoenergia deles se projeta quando eles estão em estado de... A próxima também é oficial dentro do mangá, só que num material que não chegou a vir oficialmente para o Brasil. Estamos falando do Hipermito, né, que é uma das meio que mini enciclopédias que chegaram a sair sobre os Cavaleiros do Zodíaco, e nele temos um comentário sobre Zeus, dizendo que há muitas gerações Zeus desapareceu, deixando o trono vazio. E aí temos um desenho oficial do Kurumada do Zeus de armadura. É muito mais um espectro, né? Assim, no sentido de que parece só um esboço do Zeus com armadura, né? Mas é o mais próximo que a gente tem atualmente dentro de um Zeus de armadura desenhado pelo Kurumada, né? E dando um pouco de noção de que ele provavelmente teria realmente planos para pegar e lidar com isso, né? Planos que foram interrompidos e só anos depois, quase 20 anos depois, é que o Kurumada voltou a pegar e trabalhar com o Cavaleiro. E nesse período, anos depois, Zeus retorna no mangá. E a primeira aparição dele é na saga G. Para quem não conhece, a saga G é protagonizado pelo Aioria de Leão, e os protagonistas gerais da história, na verdade, são os Cavaleiros de Ouro. A história se passa 6 anos antes daquele anime clássico que a gente conhece, das histórias clássicas de Cavaleiros, e mostra como os Cavaleiros de Ouro defendiam um santuário de ameaças enquanto não aparecia a deusa Atena, antes de começar toda aquela saga que a gente conhece, né? Afinal, tipo, de tantos e tantos anos surgem os grandes deuses malignos para atacar a Terra. Só que enquanto isso existem outras ameaças que vão surgindo, e nessa saga, que chegou a sair completa em quadrinhos aqui no Brasil, nós temos o retorno dos titãs liderados pelo Cronos. E o que acontece é que em momentos que descrevem a guerra anterior dos titãs contra os deuses,
é mostrado o Zeus. Não que ele seja mostrado de forma direta, ele é muito mais mostrado em forma de vulto e sombra, né? Só que com alto grau de detalhes e pelo desenhista, que não é o Kurumada, né? Apesar que o Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco, ele que supervisionou e ele que criou os conceitos por trás da obra, né? Então é uma obra oficial e nela finalmente a gente vê Zeus em com o máximo de detalhes possíveis, né? E curiosamente, os detalhes de joias que ele usa lembra muito justamente os detalhes e acessórios que a deusa Atena usa normalmente, que a Saori usa ao longo da série, né? Sem ser com a armadura dela. Então a gente tem os combates divinos, a gente chega a ter várias imagens distintas dos Zeus, né? Mas nunca trajando a armadura completa dele, né? E como eu disse, dentro do traço específico, né? Do mangaka que pegou e criou a saga G. Novamente, Zeus chega a aparecer na saga G, só que em Saga G Assassinos, que é uma outra série do mesmo artista do Saga G, né, mostrando que fez sucesso, então ele continuou usando o termo Saga G para fazer outras sagas de cavaleiros, né? Só que essa história se passa 30 anos depois, com os cavaleiros, inclusive já como Cavaleiros de Ouro, né? Só que o que acontece? Temos uma dimensão paralela que está atacando a Terra, uma dimensão, uma linha do tempo onde o santuário se corrompeu e o próprio Cavaleiro de Sagitário dessa dimensão tornou-se o grande mestre, matou o próprio Zeus, né? E tornou-se uma espécie de semidivindade, querendo agora dominar o multiverso, né? E nesse processo, o que acontece? Ele ressuscita o Zeus que ele matou na dimensão dele, só que como uma espécie de zumbi dentro e usando de base justamente o corpo do Cavaleiro de Leão, já que o Cavaleiro de Leão ele tem o poder justamente de controlar relâmpagos, né? Tanto que o golpe dele é o relâmpago de plasma. Então, essa meio que fusão, meio Cavaleiro de Leão, meio Zeus, um zumbi controlado por esse Aiolos maligno da dimensão paralela, é enviado para atacar a nossa dimensão, e são justamente os nossos 5 heróis de Cavaleiros do Zodíaco, já trajando com as suas armaduras de ouro, que vão combatê-lo. E é um mega combate que acaba durante vários capítulos, é basicamente o mais próximo que a gente tem atualmente dentro de Cavaleiros do Zodíaco como Saga de Zeus, e a gente torce para ser lançado em algum momento aqui no Brasil essa saga, ou virar inclusive anime, mas um dos detalhes interessantes é que eles não são simplesmente Cavaleiros de Ouro, as armaduras deles são uma fusão da armadura de ouros que eles herdariam com as armaduras que eles já tinham, que eram capazes de virar douradas, né? Então é fusão da armadura de Virgem com a armadura de Andrômeda, a da armadura de Dragão com a armadura de Libra, e por aí vai, né? Então quando você vê ao longo das histórias, eles meio que o poder natural deles é como se cada um deles tivesse um poder, o dobro do poder de um Cavaleiro de Ouro, cada um tivesse o poder de 2 Cavaleiros de Ouro mesmo, né? E lutando contra várias ameaças, né? Basicamente, cada ameaça que aparece em cada volume do mangá tem um nível de poder bem semelhante a uma entidade menor. Tanto que um dos deuses que aparece, na verdade, é o filho do deus Odin lutando justamente contra o Shiryu do Dragão, numa mega batalha, né? Então, quando os 5 finalmente se reúnem, é para lutar contra essa versão maligna dos Zeus que vem de outra realidade. Atualmente nos mangás, não sabemos exatamente se o Zeus vai voltar a aparecer pessoalmente, o Zeus da nossa dimensão mesmo, né? Não de outras realidades como apareceu ali na história, né? Mas nós tivemos 2 aparições meio que indiretas dele. Precisamente em Lost Canvas Gaiden, onde temos que é uma saga onde cada um dos volumes mostra um cavaleiro no passado, chegou inclusive a sair do Brasil, um deles mostra um dos ancestrais do Aldebaran, tendo que lutar contra um titã que está querendo se libertar, e ele acaba encontrando justamente um dos servos de Zeus. E lá nós descobrimos que todos os servos de Zeus, na verdade, eles não são humanos, são seres artificiais, meio que robôs, entre aspas, que foram construídos pelo Dédalus e que foi dado vidas pelo relâmpago de Zeus. Então o poder de cada um deles é similar ao de um Cavaleiro de Ouro, só que capaz de ficar temporariamente com o poder de uma divindade menor. Afinal, é o poder divino do próprio Zeus, o rei dos deuses, que dá vida e energiza esses seres, né? Então cada um deles é como se fosse o relâmpago vivo de Zeus e que existe na Terra justamente para lutar contra os titãs e seus vestígios, né? Por isso que teoricamente a gente quase nunca vê eles dentro da saga principal.
E a outra menção que temos, no caso, é que em Saga G Requiem, mostrando quantas Saga Gs já tiveram, né, de tanto sucesso que teve, temos os Ciclopes, que são os gigantes que construíram os raios de Zeus, finalmente aparecendo na história, sendo mostrado realmente como eles os construtores das armas do Monte Olimpo, né, e atacando a Terra, querendo que finalmente a humanidade seja destruída para os deuses poderem governar sem concorrência novamente o planeta, né? Então, essa saga saiu há poucos meses no Japão, ainda está ocorrendo, né? Mas finalmente a gente tem os construtores dos raios de Zeus aparecendo na história. Lembrando que quem quiser conhecer mais dessas mitologias, nós temos no canal alguns vídeos só falando justamente sobre os gigantes da mitologia grega, os deuses do submundo da mitologia grega. E se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, compartilhem com seus amigos e deixem aquele like gostoso. Então, galera, até mais!